Carta aos Romanos, capítulo 15, verso número 4, está escrito: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Senhor, fala conosco mais uma vez nesse dia. Enche a nossa vida com a Tua palavra, com esse alimento precioso que só o Senhor pode nos dar. E é isso que nós queremos mais uma vez. Não viemos aqui para ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra de Deus, palavra que procede do Senhor, é essa que precisamos, porque é ela que nos traz consolo e direção. Fala o coração de cada um de nós, supre as nossas necessidades espirituais, eu te peço, meu Deus, e usa a minha vida com teu poder, com a unção do teu Espírito, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a tua vontade, e todos nós sejamos tocados e transformados por ela. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui nesse pequeno versículo, o apóstolo Paulo nos fala algo muito precioso a respeito de algo que todos nós necessitamos: ter esperança. É bom ter esperança, irmãos? Ou você prefere perder as esperanças? A esperança é algo que nos anima, é algo que nos mantém, que nos faz olhar para frente. E o apóstolo Paulo diz no versículo 4 assim: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, ou seja, daquilo que foi escrito, tenhamos esperança. Paulo, então, é bem objetivo quando ele diz aqui que essa esperança é gerada em nós pelas Escrituras que foram escritas, que produzem paciência e consolação, gerando como produto final a esperança. E quando a gente perde a esperança, quando você diz que alguém perdeu a esperança, a imagem que nos vem à cabeça é de alguém que está fraco, alguém que desistiu, alguém que já não vê mais forças para continuar. Mas a esperança, quando é viva no nosso coração, ela nos mantém firmes, embora as adversidades estejam adiante de nós. Por isso a esperança é também alimentada pela fé. E a Bíblia define fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, como a certeza das coisas que se esperam. Olha aí a esperança, e a convicção do que não se vê, do que não está aparente. A fé me dá a certeza de que aquilo que eu espero, de fato acontecerá, mesmo que eu não veja indícios de que isto será favorável a mim. Isso é uma definição de fé, e a esperança, ela é alimentada por essa fé. Só que a Bíblia diz para nós também qual é a origem da fé. Qual é a origem da fé, segundo a Bíblia? A fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, as Escrituras, aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito. É esta a origem da nossa fé. Ao ler a palavra de Deus, ao ouvir a pregação, a fé é alimentada e, juntamente com ela, a esperança, ela nasce no nosso coração. Então, o que Paulo diz aqui concorda plenamente com os conceitos da palavra de Deus e produz essa esperança através das Escrituras, que foram deixadas para nós, do seu ensino, da paciência que aquilo gera em mim, por ouvir de Deus a direção, e da consolação que também se estabelece pela leitura das Escrituras. No final de tudo isso, a fé é produzida e a esperança é alimentada no nosso coração. Então, um cristão, essencialmente, é uma pessoa que tem esperança. É uma pessoa que não desanima com facilidade.
porque ela tem viva dentro de si uma esperança que vem do seu conhecimento das Escrituras que lhe foram deixadas por Deus. Então, o que o texto nos ensina essa noite, irmãos, é muito importante para o alimento dessa nossa esperança, para o alimento da nossa fé. Vamos ver aqui o que Paulo está nos dizendo. Primeiramente, quando ele fala, tudo quanto outrora foi escrito, do que Paulo está falando aqui? Pensa na época do apóstolo Paulo, na época em que ele vivo escreveu estas palavras. Ele se referia a tudo que outrora foi escrito, ou seja, no passado foi escrito. A que ele estava se referindo, basicamente? Ao Antigo Testamento, que nós hoje temos em nossa Bíblia. O Novo Testamento estava ainda em formação. Então, as Escrituras que estavam à disposição de Paulo, as Escrituras que Paulo lia e dali tirava o consolo, dali renascia a sua esperança, eram apenas as Escrituras do Antigo Testamento. Foram essas mesmas Escrituras que Jesus leu, que Jesus pregou, que Jesus anunciou. Tudo que Jesus falava tinha base nas Escrituras, no Antigo Testamento. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo a respeito do Antigo Testamento. E ele diz que tudo aquilo que Deus deixou para nós no Antigo Testamento, que foi lido pelos apóstolos, ensinado por Jesus, está colaborando para que esse processo aconteça em nós. Paciência e consolação que no final produzem a tão sonhada esperança. Então, na palavra de Deus, resumidamente, começa todo esse processo que vai terminar com uma vida esperançosa, uma vida de fé. Então, o que é importante para mim e para você? Aprendermos as Escrituras, lermos as Escrituras, conhecermos as Escrituras, ou seja, conhecer a palavra de Deus. Como um crente terá fé? Conhecendo a palavra de Deus, ouvindo a pregação sobre a palavra de Deus. Porque veja, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação, isso acontece quando a pregação é sobre a palavra de Deus. Você pode às vezes ouvir muitas pregações em igreja em que tudo é dito, menos a palavra de Deus. Pode-se pregar sobre um monte de assunto, mas a palavra que alimenta a fé é aquela que é baseada exclusivamente na palavra de Deus, e não na invenção da cabeça de um pastor, mas naquilo que a Bíblia está afirmando. E isso alimenta a nossa fé. Veja o que diz o próprio apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo número 16. 2 Timóteo capítulo 3, 16, diz assim, toda a Escritura, do que ele está falando? Do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Ainda não existia o Novo Testamento. Toda a Escritura, ele diz aqui, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja, ele diz que não há uma só parte das Escrituras sagradas que não tenham sido inspiradas por Deus. E tudo que Deus escreveu tem um propósito. Nada está na Bíblia à toa, por acaso, apenas para dar conhecimento histórico. Em tudo que nela está, tudo que se contém na palavra, há uma utilidade desde que eu seja ensinado. E ao ser ensinado, essa palavra pode me repreender, pode me corrigir e pode me educar para a justiça. A fonte de educação cristã é a palavra de Deus. Nós viemos à igreja, chegamos a Cristo com a nossa carga trazida do mundo, com as nossas tradições, com aquilo que aprendemos na cartilha desse mundo. Mas agora estamos diante da palavra de Deus. E ela pode, quer e deve nos repreender, nos corrigir, nos ensinar todos os princípios da justiça de Deus, porque ela foi inspirada por Deus e não obra dos homens.
Por isso a fé vem pelo ouvir, quando a pregação é baseada na palavra de Deus. Ela é confiável e ela tem valor para trazer tudo aquilo que eu preciso. Foi nesse sentido que a própria palavra diz através de Jesus. Veja em Mateus capítulo 4, veja o que está escrito, Mateus, um texto de Jesus, Mateus capítulo número 4, também no versículo número 4, Jesus respondendo ao tentador, ele diz, citando a palavra de Deus, Jesus, porém, respondeu, está escrito. Aonde estava escrito? No Antigo Testamento. É nesse testamento que Jesus está respondendo. E o que ele disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde está escrito isso? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo número 3. É essa escritura que Jesus está citando para o inimigo. Deuteronômio 8:3 diz, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja, Jesus citando as Escrituras, dizendo, nós não vivemos só de pão. O pão não basta para nos manter. Ele pode manter o nosso corpo, mas não é alimento para o nosso espírito. E não adianta ter um corpo bem forte e sadio, se eu tenho um espírito fraco, minguado. Então, o alimento do espírito é o pão que é a palavra de Deus. E é isso que me sustenta e me mantém de pé. Então é questão de sobrevivência. Comer este pão não é uma opção, é questão de vida ou morte. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E é isso que vai gerar o processo falado por Paulo, para que no final eu desfrute da esperança que eu preciso. E eu preciso para isso comer esse pão, conhecer deste pão. Veja o que diz a Bíblia também em Oséias, no capítulo número 6. Oséias, capítulo 6, num verso também conhecido, versículo 1 até o versículo 3, está escrito, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O que diz o profeta? Conheça a Deus, mas agora permaneça conhecendo. Prossiga conhecendo, porque nunca sabemos o bastante a respeito dessa palavra. Nunca comemos o bastante desse verdadeiro pão que alimenta o espírito. Então, o conselho de Deus é: conheça e prossiga em conhecer. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa transformação, foi deixado para nós, para ser vivenciado, para ser aproveitado, para que venha a paciência, para que venha a consolação e, no final, a esperança. Isso é um processo, irmãos. As pessoas muitas vezes desejam de Deus um tratamento rápido e imediato, que é aquilo que o mundo oferece, como se fosse um pequeno remédio que você tomasse e de um dia para o outro todos os seus problemas estivessem resolvidos. A Bíblia não diz que as coisas são assim, mas a Bíblia diz que pelas Escrituras, por aquilo que Deus me deixou, alimentando-me delas, paciência, consolação serão geradas em mim e depois o final será uma esperança real e verdadeira dentro do nosso coração. Mas é um processo de aprendizado, de correção, muitas vezes de punição, para que eu seja podado, para que eu seja mudado e transformado. Esse é o processo de Deus, mas é algo importante e que nunca, jamais vai falhar. Então, o ensino
dessa palavra é fundamental para a vida cristã. Ser cristão e não aprender a palavra, é impossível conciliar essas duas coisas. Você e eu precisamos da palavra de Deus. Precisamos deste ensino que nos poda, que nos conserta, que trata com a gente, para no final gerar um fruto positivo na nossa vida e principal deles a fé, sem a qual ninguém pode agradar ao Senhor, segundo diz a palavra de Deus. Então, uma vez entendido isto, chegamos ao ponto mencionado por Paulo, que as Escrituras escritas anteriormente produzem em nós paciência. Veja, antes da esperança, há um processo de trazer paciência para a gente. Mas essa palavra já dá arrepio a algumas pessoas, né? Porque nós estamos num mundo em que tudo deve ser resolvido muito rápido, em que eu preciso ser atendido o mais rápido possível. Então as pessoas estão cada vez mais impacientes nos dias que nós estamos vivendo, não é verdade? Então a Bíblia diz que as Escrituras vão me ensinar esse princípio tão importante que é a paciência. Paciência diante dos planos de Deus, paciência diante da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso ter paciência para que ela se cumpra na minha vida. Deus tem um propósito para mim. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Então Deus tem um bom destino para mim, Deus tem um bom lugar para eu aportar a minha vida, Deus tem uma boa perspectiva em relação a mim, mas eu preciso ter paciência para que eu chegue aonde Deus quer chegar. Veja, o próprio povo de Israel não teve confiança em Deus, nem a paciência suficiente para chegar na terra que Deus prometeu. Sabe o que aconteceu? Uma terra que poderia ter sido alcançada em alguns meses, levou 40 anos para ser alcançada. Não tem paciência? Então vou te ensinar a ter paciência. Deus faz assim, irmãos. Você não tem paciência? Eu te ensino a ter paciência. Você vai esperar 40 anos aqui, um lugar que você poderia chegar em pouco tempo. Porque há um aprendizado diante de Deus. Há um aprendizado que é bom para cada um de nós e deve ser vivido nessa expectativa. Então a vontade de Deus vai se cumprir, mas eu preciso ser paciente para que ela aconteça. Qualquer sinal de impaciência da nossa parte pode mudar os planos que Deus tinha para nós. Porque nós podemos escolher um caminho diferente daquele planejado por Deus. Deus é tão bom que nos deu liberdade de escolha. Mas o que a gente faz com a nossa liberdade, conforme falamos hoje pela manhã sobre escolhas, determina completamente o futuro da nossa vida. Então eu posso escolher um caminho diferente daquele que Deus traçou para mim. E certamente vou chegar num lugar diferente também, porque tomei esse caminho. E aí, se eu não tiver paciência para que a vontade de Deus se cumpra, eu não vou experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade. Para a gente saber isso, a gente precisa desse entendimento. E segundo diz a Bíblia, lá em Romanos 12, da onde estamos tirando esta citação, leia comigo Romanos capítulo 12, no versículo número 2, em que a palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está o texto que fala sobre isso. Mas para que essa vontade seja experimentada, é necessário uma renovação da nossa mente. A mente precisa ser renovada para que eu possa experimentar isso. E essa renovação de mente passa por mudanças de conceitos na nossa vida. O primeiro deles é esse da paciência, porque sem paciência eu faço coisas que não deveria fazer, eu faço coisas na hora errada, eu meto os pés pelas mãos, e isso é tudo que eu vou colher da minha impaciência. Ao invés de colher a vontade de Deus, eu colherei algo completamente diferente dela. Então, para que eu possa ter esperança, que é o que todo mundo deseja, primeiro eu tenho que aprender a ter paciência.
E paciência, irmãos, não é algo muito agradável para a nossa geração. Você precisa ter paciência, e a Bíblia diz, paciência na tribulação, paciência enquanto está enfrentando perseguição, paciência enquanto as coisas estão dando erradas. Isso é algo que é requerido de nós. Paciência com os irmãos da igreja. Você tem paciência com os irmãos da igreja? Tem que ter, senão não vai ter esperança para você. Veja o que diz a Bíblia em Gálatas, no capítulo 6. Preste atenção em Gálatas 6, versículo 1 e 2. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois, o quê? Espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso aqui requer paciência, não requer, irmãos? Paciência no trato com as pessoas, no trato com os irmãos, porque alguém foi surpreendido numa falta. Houve uma falta, houve uma falha real, verdadeira. Não foi imaginada, ela foi concretizada. Mas nesta falta, o que a Bíblia diz, você que é espiritual, e é interessante que a Bíblia trata assim, porque a quem muito é dado, muito é requerido. Então, quanto mais espiritual você é, ou julga que é, mais deve dar você o exemplo, mais deve assumir você a postura dita pela palavra de Deus. Então ele diz, você que é espiritual e vê alguém faltando, vê alguém cometendo um erro real, verdadeiro, você que é espiritual, deveria corrigi-lo com brandura, e guardando também você, para que você não caia no mesmo erro que ele caiu. Olha a responsabilidade que a Bíblia traz para nós, irmãos, coisa tremenda, e diz, leve as cargas uns dos outros. Essa é a lei de Cristo. Irmãos, quem está dizendo isso é a Bíblia. Isso é um comportamento que é esperado de nós. Isso é paciência. Não é querer resolver tudo a ferro e fogo, mas é com paciência. Qual é o maior exemplo de paciência que você pensa na Bíblia quando escuta falar essa palavra? Jó, né? Jó ficou conhecido como homem paciente, porque Jó passou por tudo aquilo na tribulação, na dor, no sofrimento. Mas a Bíblia diz que ele não reclamou do Senhor, não blasfemou contra Deus diante de tudo aquilo que sofreu. Por isso é reconhecido como alguém paciente, embora em alguns momentos ele tenha ficado até desesperançoso. Ele chega a pedir até a morte para si, mas contra Deus não profere nenhuma acusação. Isso é um princípio que a gente precisa aprender. Veja, outro homem paciente das Escrituras foi José, aquele do Egito, você lembra dele? Perdoou a crueldade dos seus irmãos, perdoou a maldade que fizeram com ele. Não é tudo aquilo que fizeram no início da vida com ele, a falsa acusação que ele sofreu, tudo isso foi perdoado para que ele se tornasse o homem que se tornou. Então veja, antes da esperança há uma lição de paciência que Deus quer ensinar para nós. E quem é que ensina isso? São as Escrituras. Eu estou apenas citando as Escrituras para você. Não adianta eu ficar dizendo, irmão, seja paciente, irmão, seja paciente. Uma hora você vai encher a paciência e vai me dar até um fora, né, irmão? Então eu não estou dizendo para você ser paciente, eu estou te mostrando a Bíblia, mostrando para você o que colheram esses homens que exercitaram a paciência. Davi teve momento de paciência na sua vida, quando superou perseguições, censuras que ele sofreu do próprio Saul. Mas ele não tocou em Saul. Enquanto Saul não morreu, ele não se levantou contra Saul, porque ele teve a paciência para esperar na promessa de Deus que havia sobre ele. O reino já lhe tinha sido prometido, mas ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez.
Irmãos, a gente precisa aprender a não encurtar o tempo de Deus. Sabe alguém que não teve paciência e quis encurtar o tempo de Deus? Abraão e Sara. Lembram disso? Está demorando essa promessa, deu uma fraquejada ali. E aí Sara diz assim: Abraão, pode dormir aí com a escrava, porque eu acho que o descendente não vai vir de mim, não. Então que venha dela. Olha o problema que isso causou para a humanidade, irmãos. Daí nasceu Ismael, e até hoje os povos estão brigando por causa disso. Por uma precipitação, por uma falta de paciência, um erro foi cometido, e esse erro sempre traz consequências, sem falar em Jesus. Quem é mais paciente que Jesus? Suportou até a morte, e morte de cruz, e como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Não abriu a sua boca. Paciência. Tem muitos exemplos nas Escrituras para a gente. Você quer chegar na esperança? Aprenda a passar pela paciência. Mas veja, Paulo não diz que as Escrituras me ensinam apenas paciência. Ele também diz que eu tenho delas o consolo. Porque talvez você pense: olha, eu tenho tanta paciência, tenho sofrido tanto com paciência, mas não tem nenhum consolo? Tem. Ao mesmo tempo que você aprende a ser paciente, Deus também consola você pelas suas Escrituras. A palavra de Deus é fonte de consolo para aqueles que creem nela. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 46. Salmo número 46, Escrituras que outrora foram escritas para nós. Versículo 1 ao 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que tudo de ruim aconteça, eu não vou temer, porque Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e um socorro presente quando todas essas catástrofes acontecem. O que é isso, irmãos? Consolo. Consolo para você e para mim, quando estivermos enfrentando tempestades, lutas, problemas, adversários. Qual é a minha fortaleza? Qual é o meu refúgio? É o Senhor. Porque sem esse consolo, como eu vou ter esperança? Às vezes os problemas se avolumam em torno de nós, nos sufocam, e a gente diz: eu não tenho esperança mais, eu acho que as coisas para mim não vão dar certo nunca, nada dá certo na minha vida. E aí vai por aí nesse monte de palavras de morte, porque a esperança não nasceu. Mas na Escritura nós encontramos consolo de dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Não é só meu Salvador, mas é também aquele em que eu posso me esconder, aquele em que eu posso me abrigar enquanto a tempestade está caindo. E o interessante é que o Salmo diz que ele é socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, não há nenhuma ilusão para nós de que estando com Deus eu não passe por tribulações. É claro isso aqui. Mesmo estando com Deus, tribulações fazem parte da vida. A diferença é que eu tenho um abrigo. A diferença é que eu tenho um escudo. A diferença é que eu tenho uma fortaleza. E é nessa fortaleza que eu me abrigo. E ali eu encontro consolo, mesmo quando tudo está dando errado ao meu redor. É nesse consolo que Paulo estava pensando quando disse: tudo que outrora foi escrito. Tudo, em toda a Bíblia você vai encontrar coisas assim, Deus trazendo consolo para o nosso coração. No Salmo 43, um pouquinho atrás, Salmo 43, versículo 4 e versículo 5, diz assim o salmista: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei,
a Ele, meu auxílio e meu Deus. Deus meu, quem é o meu auxílio? Quem é a minha fortaleza? Quem é aquele que me sustenta? O salmista pergunta para si mesmo, qual a razão desse abatimento? Qual a razão disso? Se Deus é a tua fortaleza, se Deus é o teu auxílio, você deve louvá-lo. Lembre que isso ainda vai passar e você vai louvar a Deus. Lembra que essa tribulação será vencida e você vai louvar. O consolo da Escritura vem desse confronto. A Escritura não consola no sentido que a gente mal entende dessa palavra. Tem pessoas que acham que consolo é alguém bater no seu ombro e dizer, ô, coitadinho, vem cá, calma, que coisa. Não, isso não é consolo, isso qualquer um pode fazer. Até o teu inimigo pode fazer isso contigo, sabia? Dependendo das suas intenções, o inimigo está aí para enganar, te põe no colo, bate nas tuas costas, mas isso não produz nada. O consolo que vem das Escrituras vem desses questionamentos. Por que está abatida a sua alma? Levanta a sua cabeça, vai em frente, Deus é teu socorro, tua fortaleza. Você não será atingido, você será preservado, essa tribulação vai passar. Isso é um consolo verdadeiro. Isso faz toda a diferença, não é um tapinha nas costas de ninguém, mas é algo exclusivo para aquele que crê em Deus e que busca na sua palavra a fé que é necessária para vencer o mundo, a fé que é necessária para agradar a Deus, tem origem na palavra de Deus, nas Escrituras que nos foram deixadas. É o consolo que só tem aquele que realmente quer andar com Deus. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Andar com Deus é ser protegido por Deus, é ser liberto por Deus, é ser livre da tribulação, é ser livre dos inimigos, passa por eles, enfrenta, mas sabe da proteção do Senhor. E isso é essencial para a gente viver, irmãos. Davi também experimentou o consolo, escreveu tantos desses salmos, porque certamente se fortalecia no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. A minha fortaleza é o Senhor. Minha fortaleza não é o meu diploma, não é a minha conta bancária, minha fortaleza não é a minha posição social, minha fortaleza é o Senhor. É nele que eu me fortaleço, porque as outras coisas o mundo pode destruir a qualquer momento, mas as coisas que eu tenho em Deus, elas são eternas. Não serei abalado, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu esconderijo. Pensa na palavra de Deus. Veja, quando houver a tribulação, do que você vai lembrar? Você tem que lembrar da Bíblia, mas a Bíblia diz isso, mas os homens dizem ao contrário, mas o jornal traz a notícia ruim, mas as pessoas dizem que não vai dar certo, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É na palavra que você vai buscar. Não é no que diz o homem, no que diz o ímpio, no que diz aquele que não crê, que chega para você para dizer que você vai ser um derrotado e que não há esperança mais para o seu caso. A minha esperança está em Deus e é nele que eu vou me apegar. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na minha tribulação. É nele que eu vou me esconder, cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. É na Bíblia que nós vamos buscar o consolo que nós precisamos para que isto gere em nós a esperança. A esperança. É na Bíblia que você vai ver Ezequias com uma condenação de morte sobre ele, orando, buscando a Deus incessantemente, vendo isso ser revertido. É na Bíblia que você vai ver essas coisas. Agora no mundo, no jornal, nas notícias, nos colegas de trabalho, o que você vai ver é o seguinte, não dá certo, vai tudo acabar, vai todo mundo se perder, tudo vai acontecer, a empresa vai falir, o Brasil não sei o quê, é isso que você vai ouvir. Mas na palavra de Deus, você vai ter consolo. Na palavra de Deus, você vai ter esperança. E essa esperança é a esperança que todos nós precisamos. Como nós precisamos ter esperança. Como nós precisamos. Perca tudo, mas não perca a fé, não perca a esperança. Não perca a certeza daquilo que você espera, a convicção daquilo que você não vê.
Deixe que o ensino das Escrituras produza paciência e consolação. Mas aí é que está o problema. A grande pergunta é: você tem prazer em ouvir a palavra de Deus? Você tem prazer em estudar a Bíblia, em estar na escola dominical? Você tem prazer em se aprofundar nessa palavra? Você a conhece o suficiente para achar que não precisa mais ler a Bíblia? Você já a conhece o suficiente para achar que não precisa mais estudá-la? É dela que vêm todas essas coisas. E veja, Paulo viveu num tempo e nós vivemos num outro com mais privilégio do que Paulo. Porque Paulo só tinha o Antigo Testamento. Nós temos o Antigo e temos o Novo, irmãos. Nós temos mais Escritura ainda para nos animar. Nós temos mais Bíblia ainda do que Paulo tinha. E Paulo enfrentou cadeias, enfrentou açoites, enfrentou perseguições com as Escrituras que ele tinha. Nós temos mais Escrituras do que Paulo. Então nós não podemos permitir que a nossa fé fique minguada, desnutrida, se você tem o pão à sua disposição. Está na Bíblia, está na igreja, está na boca dos pastores, está na escola bíblica, está na tua leitura pessoal em casa, está em todo lugar esperando você apenas se alimentar dela. Alimente-se desse pão e viva desse pão, alimente a sua fé e certamente a esperança fará parte da sua vida. Então veja e pense, você carrega a Bíblia para todo canto, mas se você não lê a Bíblia, se você não entender as Escrituras, se você não buscar nelas aquilo que realmente dá esperança e consolo, não adianta. Porque você pode carregar a Bíblia, mas quando você a conhece, um dia ela te carrega. Entende isso? Hoje você carrega a Bíblia, mas quando você a conhece, aí ela vai carregar você. Porque na hora que você estiver fraco, é dela que vai vir a esperança, é dela que vai vir o consolo que você precisa. E aí ela vai carregar você. Mas se você não a conhece, você só carrega a Bíblia. Quando você precisar, não vai ter quem te carregue. Pensa nisso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Tua palavra nos foi ministrada, nos trazendo um alerta, nos falando de tribulações, nos falando de dias maus, que são comuns a toda a humanidade, mas também dizendo a nós que nós temos algo de grande valor, as Escrituras sagradas inspiradas por Deus, palavras de fé, de salvação, alimento verdadeiro, pão que alimenta o nosso espírito. Nós temos isso, Senhor. Por isso podemos ter desta palavra consolo, ter desta palavra paciência necessária para não fazermos coisas erradas, para não metermos os pés pelas mãos, encontrarmos nela o consolo tão precioso e estudarmos nessa palavra, conhecermos para que ela seja colocada em prática, para que, como mesmo ela diz, esteja no nosso coração e também na nossa boca, para ser proclamada, para ser anunciada, para consolar a gente na hora da dificuldade, para saber que tudo acontece a todos, mas que o Senhor nos preserva, que o Senhor nos livra, nos guarda, não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar, e juntamente com a tentação nos dá o livramento. Oh Deus, dá essa visão a cada um dos teus filhos, para que o conhecimento da palavra não seja apenas teórico, mas seja prático na vida, no dia a dia, na hora da dor, na hora da alegria. Fala ao nosso coração, Pai, para que a Tua palavra nos sustente e seja realmente o nosso alimento, que ela seja o nosso alimento diário, Pai. É o que eu te peço por mim e por cada irmão, com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Meu louvor
são somente para ti, Jesus. Meu amor e gratidão ao Senhor eu venho oferecer. Somente para ti, Jesus, meu amor e gratidão ao Senhor eu venho oferecer. Conquistaste vida lá na cruz, pra que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, pra que eu possa vencer. Conquistaste vida lá na cruz, pra que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, pra que eu possa vencer. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Eu te adoro. Glória a Deus.